Olá, sejam muito bem-vindas a esse canal. E hoje nós vamos falar sobre Mateus 24. Aqui, o que o Senhor fala? O Senhor fala dos fins dos tempos. Jesus ensina os discípulos sobre os fins dos tempos. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? 2026. Nós estamos vendo guerras, né? País contra os países ali, guerra. Nós estamos vendo a natureza se rebelando com chuvas, terremoto, tempestade, né? Muitas vezes a gente olha, tá tudo muito bagunçado. E a gente não pode levar isso como uma coisa normal, porque não é normal, né? Isso já é sinais dos fins dos tempos, tá? Jesus deixou os apóstolos, os discípulos, né? Eles perguntavam para Jesus sobre os finais dos tempos, porque naquela época eles já se preocupavam com essas coisas, né? E hoje nós estamos mais próximos ainda. Só que tem uma coisa aqui que é assim, ó, o Senhor ele não se agrada que nós ficamos atribulados com essas coisas e com isso nós perdemos a esperança, perdemos a fé, né? O Senhor não quer isso. Existe sim um fim, existe sim sinais do fim dos tempos. Só que o Senhor já fala na palavra dele que já basta o mal a cada dia. Então o que ele quer dizer com isso? Que nós temos que viver um dia de cada vez, entendeu? Um exemplo, vamos supor assim, ó, se você é uma pessoa ansiosa, fica depressiva, que você está pensando lá no futuro, você não está deixando de viver o dia de hoje. E por que o Senhor fala para nós vivermos um dia de cada vez? Porque nós temos que ser hoje uma pessoa melhor do que nós fomos ontem, né? E amanhã melhor do que hoje. E para isso, nós temos que ter a esperança no nosso coração, nós temos que ter uma alegria, né? E se nós focarmos nos fins do tempo, a gente vai cruzar os braços e esperar tudo acabar. E o Senhor não quer isso, porque também ele fala aqui que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Eu vou ler em Mateus 24, do versículo 36, só para complementar essa fala, tá? Os dias e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Como foi os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que ele está querendo dizer aqui? Noé foi avisado, né? O Senhor falou assim para ele, faça uma arca, vai acontecer isso, vou abrir as comportas do céu e da terra para emanar água e vou destruir por causa que a humanidade está muito corrompida. O que Noé fez? Noé obedeceu. E sabe quanto tempo demorou? 120 anos. Não foi um dia, nem 2 dias. Então, o Senhor aqui fala para que nós estejamos preparados, porque eles não sabem nem o dia nem a hora, né? Pois os dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se a casamento, até um dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, e um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite do ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega das suas casas para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo do seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. O que o Senhor disse aqui, né, que
o Senhor dá um mandamento pra gente e a gente tem que ser sensato a cumprir. Aí o Senhor vem, né, e tá feito aquela obra que Ele deixou. E assim é como nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, andar pela palavra, pela doutrina, pelo mandamento, para que quando o Senhor vier, Ele encontre filho sensato, né? Garanto-lhes que eles os encontrará todos os seus bens. Mas, suponhando que o servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater os seus conservos e a comer e a beber como um beberrão. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não se espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que o Senhor fala aqui? Que se você tem que ser um filho, um servo, né, obediente ao seu Senhor, a Deus, né? Que se você não fizer aquilo, porque ele vai vir, só que você não sabe a hora nem o dia, né? E você não estiver andando naquilo que o Senhor pediu para você, naqueles mandamentos, naquilo que o Senhor pediu para você, você vai sofrer. Haverá choro e ranger de dente, quer dizer, é um sofrimento da alma. Então, nesse capítulo de Mateus, eu não li ele todo, né? Fala muito sobre o fim dos tempos, mas também fala muito sobre nós como servos ou filhos sermos obedientes, fazermos aquilo que o Senhor quer, né? Porque o fim vai chegar, mas como é que o Senhor vai te encontrar? Mas nós precisamos ser servos bons, filhos obedientes. O que quer dizer isso? Conhecermos a palavra dele, entendermos o que o Senhor quer de cada um de nós, né? Porque as coisas, elas estão meio distorcidas. O amor já está meio frio, né? O amor para com os outros. E Deus é amor. E nós conhecendo a palavra do Senhor, a gente obedece a Ele, entra em nós um temor, né? O que é um temor? É você ser temente o que Deus quer para a nossa vida. Então, hoje eu deixo aqui essa palavra para você meditar, pensar sobre ela e vamos pedir para que o Senhor nos ensine o que Ele quer de nós. E para cada dia, não é pensar lá no futuro, lá no fim do mundo, é pensar no dia de hoje, que cada dia nós possamos entender o querer de Deus na nossa vida e possamos obedecer, caminhar na palavra dele, né? Porque é isso que o Senhor quer de nós. Não é difícil, a palavra do Senhor. O caminho, ele é estreito, porque ele requer que você não leve bagagem, não leve coisas que não seja sua, que é aquilo que o inimigo pôs em você, que você seja limpo, que você ande no caminho do Senhor leve. E para isso nós precisamos estar na palavra, nós precisamos entender o que o Senhor quer para nós, tá? Hoje eu deixo aqui essa palavra de Deus, para que nós possamos todos os dias crescer na presença dEle, entender o querer dEle, tá bom? E eu, assim, peço que você leia a palavra do Senhor, busque nela. Elisa, mas eu não entendo a palavra do Senhor, minha filha. Leia, somente leia. O que você tem que fazer antes de você ler? Orar para que Deus envie o Espírito Santo, para que Ele faça com que nós entendamos a palavra dEle. Porque a palavra do Senhor, ela é pão, ela é água, ela é alimento para a nossa alma. Se nós, como seres humanos, precisamos comer no mínimo, 3, 4 vezes ao dia, como é que a nossa alma vai viver sem o alimento, que é a palavra de Deus? Como é que nós, como seres humanos, podemos viver sem a palavra de Deus? Então aqui hoje eu deixo essa reflexão para você ler a palavra do Senhor, entender e buscar dele consolo, sabedoria, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.